Nós estamos aqui hoje nessa nossa roda de conversa, Afrodiálogo, para conversar um pouco sobre essa nossa relação como educadoras, né? Eu sou Ero Cunha, ativista negra, sou coordenadora da CEIRE, que é Coordenação de Educação da Igualdade Racial, e estou assim, super feliz aqui ao lado de uma companheira querida, que é educadora, Maristane Rosa Sauimbo, além de historiadora e ótima contadora de histórias, do NEAI e do Museu Afro-Indígena aqui da UEMASul. E também com a minha queridíssima e um presente assim, para nós aqui no Maranhão, a Edneia Gonçalves, que é educadora e coordenadora adjunta da Ação Educativa. Nesse nosso diálogo, nós vamos começar assim, pensando, né, nessa nossa relação de trabalho mesmo, e principalmente de vivência, de resistência, de ativismo. Mas antes disso, é claro que é importante que nós gostaríamos de saber quem é Edneia Gonçalves por Edneia Gonçalves. Olha, eu acho que é tudo isso que você falou misturado, né? Porque eu acho que a vivência tem a ver com ativismo, tem a ver com história de vida. Eu sou nascida em São Paulo, filha de Dona Cida e Seu Manuel, 2 mineiros. Minha mãe, ela me ensinou a contar história. Meu pai me ensinou a ler histórias. Ele era restaurador de livros e a minha mãe era servente escolar. E como educadora e socióloga, eu sempre viajei muito. Eu sempre achei que os conhecimentos eles estão em todos os lugares e eu precisava me apropriar. E eu me apropriando, eu conseguia ser uma professora melhor. Eu trabalhei muitos anos com cooperação internacional em diversos países do continente africano. E nesse país eu conheci muitas professoras, São Tomé e Príncipe, em Moçambique, Cabo Verde, Senegal, Quênia. Eu andei por muitos lugares e todos os lugares eu, sobretudo, conheci professores. E acho que voltando para cá, na Ação Educativa, que é uma organização da sociedade civil que trabalha com os temas de juventude, educação e cultura, eu tive a oportunidade de, no Brasil, reconhecer as marcas do continente africano, as marcas da minha história de vida como educadora, como ativista, e eu acabei aqui. Eu acho que meu negócio é viajar mesmo, sabe? E viajando eu acabo aprendendo como ensinar melhor. Obrigada. E a mesma pergunta eu faço para Maristane Rosa. Então, eu me chamo Maristane Rosa Sauimbo, né? Esse Sauimbo eu gostaria de reforçar que é o meu laço com a África, né? De onde a minha ancestralidade vem, que é o povo Vimbundo, né? Eu sou casada com o Vimbundo e eu acho que isso não foi por acaso, né? Essa minha trajetória toda com a militância negra, né? No Brasil, na década de 90, e depois quando eu estou aqui na UEMASul, atual na UEMA como estudante, né? E começa a minha trajetória com o movimento negro local, e daí para frente eu não parei mais, né? E tem sido isso um pouco, nessa estudo, pesquisa nessa área dos indígenas brasileiros, indígenas africanos, e ouvindo a Edneia falar, né, quando ela falou a palavra Quênia, para mim, tem um significado muito grande com as pesquisas atuais que eu tenho feito, né, e aqui, dentro da instituição, né, tem sido um momento de usufruir dessa luta toda, das conquistas, né, que desde tempo de aluno e agora como professora daqui, à frente do Núcleo de Estudos Africanos e Indígenas, que é o primeiro núcleo, de fato, da instituição, do modo geral. Foi o primeiro núcleo na UEMA e que ganhou um espaço físico, né, e foi fundado em 2007,
Então isso é muito importante porque o papel do NEAI, né, que vem de movimento negro, foi determinante aqui na instituição. Né? Em 2007, a gente se estruturou, acho que é um pouco isso, a minha trajetória. Eu sou filha de uma dona de casa, uma eletricista, e a minha trajetória acadêmica está muito vinculada com a minha história de vida, né? Com a minha descendência demetriária, com a minha descendência possível, é provável que seja do Congo, né? Então, e aí é por isso que a minha raiz voltou para lá, né? Certo. Vamos aproveitar, Maristânia, e ainda continuar assim, te ouvindo, né? Porque é sempre uma delícia ouvir Maristânia. Já fui aluna da Maristânia, companheira do Movimento Negro, né? No Centro de Cultura Negra Negro Cosmo. E tem algo assim, uma ação afirmativa que para nós é muito importante, que foi a criação da SEIG. Então, assim, a gente gostaria que você trouxesse para a gente como é que foi pensado, como é que sentiu a necessidade, né, da gente ter uma coordenação de educação da igualdade racial aqui nessa cidade, sabendo que é a única no Maranhão, né, e que já tem agora, em 2023, já está completando 16 anos. Olha, eu nem tinha feito essa contabilidade, né? Mas olha que coisa legal, né? Já se passaram 17 anos e a SEI, ela surge junto com o NEAI, né? A gente foi por uma capacitação com os NEABs em Brasília, e quando eu voltei desse encontro com os NEABs, já vim com isso muito claro. Construí um núcleo, eu fui para aprender como construir um núcleo aqui na antiga UEMA e soube dessa coordenação, né, em São Luís, e imediatamente pensei num projeto, né, para ser protocolado e enviado para o governo do estado na época, né. E aí nos reunimos com as professoras que são do movimento negro e aí traçamos imediatamente como isso tudo seria, quem estaria à frente, como coordenadora, e cada uma exercendo o seu papel. E aí foi feito assim, uma reunião, se eu não me engano, na Escola Graça Aranha, né, onde eu estava lotada, quando eu voltei do mestrado. E foi abraçado imediatamente pelo governo, porque estava no auge, né? A lei de 2003 e a 2008 já estava sendo gestada, era só um ano após aliás, era no mesmo ano que a 11.645, 2008, né? Então foi realmente assim, né, que aconteceu. E daí eu saí do estado do ensino médio e fiquei só dedicada aqui à universidade, né? Então deixei pronto lá e vim atuar apenas na universidade à frente do NEAI, né? Que existe desde então. Exato, então foi justamente em 2007, né, a criação da SEI, e no período também foi composto por professoras, importante como é a presença negra e feminina nesses espaços educativos. Então, foi composta por mim, né, a Maria Luísa, que também é do movimento, Doralice Mota e Giselda Pereira. Então, 4 mulheres do ativismo negro e também nós éramos, né, da educação básica. Eu digo éramos porque das 4 eu continuo na SEI e as outras 3 meninas já se aposentaram, né, mas continuam no ativismo, né, no movimento negro. E o interessante é como é que foi escolhido, como foram escolhidos os nomes, né? Sim. A gente ficou pensando quem pode ser, e aí
quem tinha 2 nomeações, vamos jogar com essa estratégia, que tem 2 nomeações, será que a gente consegue uma para cá e depois a gente pede dedicação exclusiva? Então, foi uma luta política importantíssima, né? Importantíssima para retirar, assim, entre aspas, né? Retirar da sala de aula e formar uma coordenação dedicada a essa ação. Eu acho que é fundamental a gente pensar nessa mobilização política, nessa nossa estratégia de enfrentar um sistema como é esse, né, estruturado de uma forma muito burocrática e que a gente conseguiu. Hackear o sistema. Sim. E agora a nossa luta também é de continuidade dessa coordenação, né, através do fortalecimento, não só de pessoal, porque atualmente nós temos uma pessoa nessa coordenação, mas também de estrutura, né, como a gente vai, né, estruturar financeiramente, com recursos, com pessoal, com material, com parcerias, para a gente ir fortalecendo esse trabalho. E falando em parceria, agora vem também a pergunta para Edneia, né? O que motivou a ONG Ação Educativa para vir aqui para o Maranhão, e especificamente também tão longe lá da capital, São Luís, porque geralmente a maioria dos programas, projetos ficam ali mais na Baixada Maranhense, e a Ação Educativa tem trabalho no Maranhão todo, mas também específico aqui na nossa região tocantina. Então, o que motivou essa vinda aqui para fortalecer esse trabalho com a gente? Eu acho que isso tem a ver com a forma como a ação educativa ela pensa a função social das organizações da sociedade civil e da educação como um todo, a função social da escola, né? Nós começamos o nosso trabalho no Maranhão por São Luís, mas trabalhando com alfabetização de adultos, então nós fomos pelas periferias, nós não ficamos na praia. Nós fomos para a periferia para trabalhar alfabetização de pessoas adultas e com um acento na literatura negra feminina. Porque eu sempre trabalhei com educação de adultos e tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Era o número de mulheres mais velhas na alfabetização inicial e o quanto essas mulheres tinham biografias importantes, interessantes, e aí nós começamos a trabalhar essas literaturas das alunas e as literaturas das outras mulheres pretas que a gente achava que ia dar um caldo interessante, não só para a formação de leitoras, mas de escrituras, né? E esse trabalho durou 5 anos, e no meio desse trabalho, conhecendo um pouco mais o Maranhão, nós recebemos um convite para trabalhar com a EJA no estado inteiro. Então fomos lá conversar com a SEDUC. Conversamos, apresentamos a nossa grande missão, que era o trabalho de implementação real da Lei 10.639, que apesar da existência, esse ano completa 20 anos, né? Mas apesar da existência, a gente percebeu que não era vista como lei primeiro, era vista como uma opção. Trabalho. Se eu quiser, eu trabalho, se eu não quiser, eu não trabalho. E aí nós achamos que era necessário construir um processo com uma metodologia que nós já havíamos desenvolvido, que é os os indicadores de qualidade na educação. E esses indicadores, essa metodologia, ela tinha dimensões específicas de relações sociais. Então, trabalhar os indicadores de relações sociais no Maranhão, para nós era importante, não só porque íamos trabalhar no estado inteiro, mas porque nós queríamos saber o que estava acontecendo. Fizemos pesquisa, as pesquisas indicaram para a gente que tinham alguns locais que tinham uma vontade, uma iniciativa, um engajamento muito grande que já acontecia, outros uma discussão muito incipiente. Mas quando nós começamos a fazer as formações, Imperatriz se destacou. E por que Imperatriz chamou a nossa atenção? Lá no final de 2019, por causa da Europa, que depois
nós percebemos que não era só a Aeró, é o que a Aeró representava. Ela representava o movimento negro, que nós, em São Paulo e na nossa história de 29 anos, sempre foi a nossa grande referência de construção, de avanço, não só na luta antirracista, mas na qualidade das propostas de equidade. Então a gente, na hora, identificou nos posicionamentos dela durante as formações que ela tinha um conhecimento realmente coletivo, que ela vinha de uma luta coletiva, e a Seire. E aí nós pensamos, por que existe Seire lá, Imperatriz? Como é que essa coordenação existe ou não existe no restante do Estado? Então foi muito a curiosidade de saber como foi essa construção que nos trouxe para cá, porque durante a pandemia nós enfrentamos a dificuldade de conectividade para fazer formação, essas coisas. Mas a Aeró participou de todas as formações, ela participou de todas as discussões, e as informações que ela trouxe, elas vieram sistematizadas de uma forma que nós percebemos que a Seire, ela poderia ser essa usina de sistematização dos conhecimentos do movimento negro, com conhecimento também da forma como acontecia o Estado, o governo, os trâmites, a burocracia. Ela tinha um conhecimento muito grande dos trâmites legais, e isso para nós é um facilitador, porque muitas vezes o movimento negro ele produz muito e ele não pede licença para sua produção, para sua construção, e esbarra na burocracia estatal. Quanto mais a gente se apropria disso, melhor os nossos conhecimentos respaldam. Então nós passamos 2020, 2021 nessa construção. No final de 2021 nós construímos uma proposta que era vir para cá, vir para a Imperatriz, conhecer a Seire, entender o funcionamento da Seire, mas já com uma ambição um pouco maior, que era de, numa ponta, nós íamos nos articular com o movimento negro daqui da região, são 15 municípios, né? Mas nós íamos nos apropriar, e nos apropriando, nós íamos nos aproximar de quem estava produzindo conhecimento. E o conhecimento que era mais importante, que era o conhecimento da história da luta antirracista no território. Uma outra ponta, nós queríamos fortalecer esse lugar das unidades regionais de ensino. Porque a unidade regional de ensino, para quem está de fora, é uma abstração. O que acontece lá? Você fica um dia inteiro carimbando, fazendo documento, né? Não é lugar de formação, não é um lugar em que a gente pode ter a proximidade de produzir novas informações, novos fazeres na educação e isso disseminar. Então nós tínhamos essa curiosidade, essa ambição de fazer com que, de um lado, a gente entende o funcionamento das unidades regionais, fortalecendo o lugar da Seire, que é esse espaço de coordenação de igualdade racial, sobretudo com o objetivo de colocar em pauta, em prática, a mudança da LDB pela 10.639 e 11.645. Então nós queríamos contribuir com isso, só que para nós isso seria impossível fazer isso se não tivesse um percurso metodológico que colocasse os saberes que foram sistematizados pelo movimento negro dentro das escolas. Então, a utilização da metodologia dos INDICs era para isso, porque como é uma metodologia participativa, a gente ia assumir de uma vez por todas que a escola sozinha ela não ensina e nem aprende. Ela só ensina, ela só aprende quando ela consegue articular esses saberes que foram sistematizados pela ciência com os saberes sistematizados pelas diferentes culturas, principalmente na luta contra as opressões. Então, quando a gente junta essas duas possibilidades de saberes, a gente consegue produzir uma aprendizagem que é significativa para todas as pessoas.
Então era isso que a gente pensava, a gente queria misturar as coisas, mas colocando o protagonismo do movimento negro, e aqui, movimento afro-indígena, importantíssimo, porque nós não tínhamos a dimensão, na época, a gente tinha os números, né? Como é a presença indígena, como é a presença negra, mas quando a gente se aproxima, a gente vê que na linha do tempo, da defesa da democracia aqui, os dois movimentos, eles se encontram. Foi assim que a gente chegou. Ótimo. Eu vou fazer uma outra questionamento, parece até redundante isso, né? Mas assim, como é, sabendo da importância, né, política e social das duas leis que mudaram a LDB, 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, como é que a gente sempre fica pensando, poxa, eu acho que eu vou trabalhar essa lei para fazer o registro no 13 de maio, no 20 de novembro, a gente registra ali, faz umas fotos e está tudo bem. Então, a escola registra, mas será se esse trabalho ele é feito cotidianamente? Será se é uma ou duas ou três professores, educadores que trabalham nas suas salas? Será se a escola tem isso como objetivo maior, esse trabalho humanizado, esse conhecimento da nossa história e da nossa trajetória, né? E principalmente, será se está no projeto político-pedagógico das escolas a lei que, como foi falado anteriormente, não é para a gente trabalhar se quiser, quando quiser, mas que precisa ser trabalhado sim no cotidiano da sala de aula. Então a pergunta também, já fechando mais, é como que nós podemos efetivamente trabalhar essas leis antirracistas nas nossas escolas, com as condições que a gente tem, né? Conhecendo, e eu faço a pergunta para a professora Maristane e para a professora Edneia. A Edneia com esse olhar de quem vem de fora para o nosso estado e para a nossa cidade e região, e Maristane, que já é daqui, então é um olhar de fora e um olhar de dentro sobre essas possibilidades reais de trabalho com as leis. Olha, eu gostaria de dizer algo mais em relação à SEI, porque, como a Edneia falou, como é que nós mulheres temos essa pegada política, né? Na época da gente debatendo, e aí, não, a Maristane fica coordenando, eu falei, não, vamos dividir as forças. E aí a gente divide, mas fortalece, né? E aí essa foi a história, e a Maria Luísa assumiu a direção. É importante a gente dizer isso, porque a gente pensou em estar fortalecidas, porque se tirasse daqui e colocasse lá o vice-versa, a gente não estaria junto aqui, nós não estaríamos juntas aqui. Olha, 17 anos depois a SEI e o NEAI fortalecidos, né? Olha que interessante isso. E pensando nessa estratégia também de como atuar diante da realidade que era cruel, né? Então, na época, tinha apenas um livro didático que era, assim, nós achávamos que ele era a referência, chamava-se A África Está em Nós. Só havia esse livro e hoje ele é tão questionado, mas enfim, era o que nós tínhamos na época e a gente achava que era tudo, né? E começamos com esse livro e depois veio o convite da rede municipal, que havia sido notificada pelo Ministério Público, que não estava implantando, e aí vieram nos chamar. Fizemos um grande evento com 300 professores daqui da região do Tocantins, vieram para essa capacitação. Veio o Zé Jorge de Carvalho, veio o Carlão, né? Veio a Mundinha Araújo. Nós fizemos muita coisa aqui, 300 professores, né? E aí como é que a gente vai trabalhar? Primeiro, buscando essa capacitação de uma forma ainda engatinhando. E depois, pensando no que a Mundinha já havia começado, né? Como movimento negro, ela ia para as escolas e
E a gente até estudou um artigo que fala dessa luta da Mundinha pela educação. Ela é a nossa inspiração. E depois pensando no que existia, como usar esse mesmo livro didático que omitia, silenciava, como inserir nele. Então, em cada conteúdo, nós pensávamos assim, sobretudo na área de história. Aqui falta, né? Aqui não tem. Ou porque foi retirado nele. Então, usar esse mesmo material, até que a escola brasileira, né, nessa linha de pesquisa sobre a história da África, a história do negro, se consolidou. Agora ela está consolidada. Então, essa foi a realidade inicial, né? E como a Nilma vai dizer, ela diz assim, a pedagogia da emergência. Nós já tínhamos as letras do Olodum, nós já tínhamos uma série de recursos didáticos, né, validados pelo movimento negro, não validados do ponto de vista da academia, mas nós sempre lançamos mão desse recurso. E foi assim que tudo começou, nessa nossa realidade aqui, né, pegando as experiências de movimento negro de fora, o pessoal da CEI viajando para se qualificar, buscando debates que aconteciam fora de Imperatriz, né? Então começou assim aqui, né? Verdade. E assim, quando a gente traz esses nomes, é muito importante mesmo dar nome para as pessoas que estão fazendo o trabalho, né? Que são referências, assim como Isaura Silva, né? Que para nós é assim inquestionável a força e toda essa representatividade dentro da academia, porque também é aqui professora aposentada da UEMA, que hoje é a UEMA Sul, do IFMA, e que sempre esteve nessas construções dentro do movimento negro. Inclusive uma das idealizadoras e criadoras aqui do movimento negro de Imperatriz, né? Aqui também. Por que a UEMA Sul é tão importante que antes era o UEMA? Porque, gente, as discussões eram aqui, abraçadas, acolhidas dentro desse espaço. Né? Então, para a gente, isso é muito importante. Nossa! Olha, eu tenho visto experiências incríveis de professores e de redes, né? Mas tem um detalhe que eu acho que a gente precisa sempre reforçar, é que a luta política pelo direito à nossa educação, reconhecer que qualidade educativa tem a ver com equidade, permanece. Porque nós passamos muito tempo, e a gente não pode negar que os últimos 4 anos foram terríveis para a educação equitativa, foram terríveis para o fortalecimento da dignidade da educação para todos e todas, né? E a gente precisa, não é retomar, porque o movimento negro ele não para. Como o movimento negro ele tem a idade da chegada dos negros escravizados aqui, não é porque nós vamos passar por mais uma opressão que a gente vai parar. O movimento negro continuou produzindo resistência, produzindo conhecimento, né? Mas isso sempre é preciso ser lembrado, porque dentro da escola, quando a gente está ali sentado, preparando o nosso planejamento de aula, nossos planos, se você não tem um projeto político-pedagógico que sustente o trabalho antirracista, é muito difícil seguir em frente, né? Então, fortalecer a necessidade de se ter um projeto político-pedagógico antirracista, a gente tem que repetir em todos os momentos. E ele não pode ser um documento que fica num arquivo lá esquecido, sabe? Ele tem que ter vida, ele tem que ser construído coletivamente, ele tem que ter a cara do lugar. Aqui, por exemplo, nós fizemos uma experiência que eu acho que vai ser um contributo para que esse trabalho de aplicação da lei seja facilitado, que foi a construção do mapa da presença negra daqui de Imperatriz e região. E aí, quando a gente vai pegando o processo de construção desse mapa, que é o processo pedagógico, né, que foi primeiro, onde é que está, qual é a característica, quem está envolvido e que organizações estão envolvidas no movimento negro, já considerando que é lá que está a história. Então, vamos tentar
juntar, porque as pessoas às vezes acham que o movimento negro é um monte de preto de mãos dadas andando na rua. E a gente sabe que é múltiplo. Então vamos juntar? Juntamos assim, olha, sou de fora, eu quero conhecer a história da luta antirracista aqui. Nós construímos uma linha do tempo coletivamente, que foi um momento lindo. A partir da linha do tempo, nós recebemos indicações dessas organizações, dessas ativistas e desses ativistas, de quais são os personagens, quais são os lugares. Sistematizamos num mapa colaborativo virtual. Esse mapa vai ficar na CEIRE, porque esse fortalecimento que a gente busca do espaço institucional da CEIRE passa por a gente também publicizar o potencial de disseminação de educação antirracista que existe nesse espaço. A gente precisa fortalecer o reconhecimento de que é a partir dali que as escolas vão ter acesso a esses conhecimentos. Por isso que precisa ter mais gente, por isso que precisa ter orçamento, por isso que precisa ter não só o reconhecimento da importância, mas as condições institucionais para que se cumpra a função social da CEIRE dentro da luta antirracista aqui na região. E aí, o que nós fizemos? Com esse mapa pronto, a ideia que nós temos agora é que a CEIRE propague esse mapa para todas as escolas. A escola vai receber o mapa do jeito que ele está. Qual é o trabalho que ela tem que fazer? E aí a gente coloca a responsabilidade da gestão, coordenação pedagógica, a responsabilidade de cada professor, que é de fazer a pesquisa dentro da sua área de conhecimento para a ampliação do mapa, porque eles vão ter que levantar a presença negra e indígena do seu entorno. Vão fazer o levantamento, fazendo o levantamento, lançando esse levantamento no mapa original, construído pelo movimento negro, nós vamos ver esse mapa começar a crescer. Porque uma coisa eu pergunto para o movimento negro, quem são as pessoas que a gente tem que entrevistar? Para colocar aqui, eles vão falar. A Isaura, a Islane, a Herói, eles vão falar os nomes que são significativos para a luta dessa região como um todo. Mas quando eu chego num bairro, eu falo, quem é? Ah, é a mãe do fulano. Essa senhora tem que ser entrevistada. Aquele restaurante que faz a panelada lá, é ali que tem que se entrevistar. O lugar que a gente... é o terreiro que tem ali na esquina. Tem uma comunidade indígena aqui no nosso meio. Como é que essa comunidade está representada? Então você traz para dentro da escola a responsabilidade dela desenhar essa presença afro-indígena no seu entorno. E para isso, todas as áreas do conhecimento têm que ser convocadas. Porque a gente precisa indicar que a educação antirracista, ela representa a educação de qualidade. Não é uma outra educação. É a educação qualificada. Porque como é que a gente pode falar que tem qualidade uma educação que nunca estudou a África pré-escravização, pré-colonial? Como é que a gente pode falar que é uma educação de qualidade se nunca estudaram um filósofo, um cientista, se nunca pensaram nas teorias que existem a partir do continente africano, se lá é onde começa a ciência, é lá onde começa tudo. Então, essa é a grande pretensão. A hipótese que nós temos é que, se cada escola começar a construir o seu mapa utilizando os instrumentos metodológicos da nossa educação, ela vai conseguir representar essa região como um todo, com uma riqueza de conhecimentos que a gente vai usar como referência para o estado inteiro. A ideia é pensar como é a presença negra no estado do Maranhão. Quem sabe a gente consegue expandir para o Brasil inteiro. É isso. E falando nessa presença negra e indígena, Maristane, nós tivemos um encontro ontem, exatamente no momento da gente compartilhar com a nossa comunidade, né? Veio a ação educativa junto com a CEIRE, instituições, sociedade civil organizada, movimentos sociais. Estivemos aqui no auditório da UEMASul
e a gente foi feito compartilhamento, tanto do trabalho feito dentro das escolas, com formação para a equipe da escola, docente e gestora, com encontros com o Grêmio Estudantil. Nós voltamos de novo dando todo o processo, assessoria, além dos encontros presenciais, a gente fazia assessoria com essas escolas, foi compartilhado material para ser trabalhado, para ser desenvolvido dentro das escolas, e a gente finalizou com um e-book, né, trazendo esse trabalho que foi realizado, essa experiência aqui na nossa regional. Inclusive, um momento muito bonito foi o convite para educadores e gestores estarem ali sentados na mesa, compartilhando o que foi feito. Não era a gente falando sobre, mas elas e eles contando como foi essa vivência e experiência. E o outro momento é exatamente esse, de trazer o que foi construído coletivamente, né, e que foram vários momentos presenciais, feito entrevista, realizado encontros aqui na UEMA Sul, lá na Academia Imperatrizense de Letras, lá na UFMA. Então, nós tivemos todo esse cuidado também de estar em vários espaços, né, para demarcar também o que é essa presença, onde é que a população negra e indígena precisa e deve estar. E trazendo isso, eu queria que tu falasse para a gente que às vezes parece que essa presença negra e indígena está distante, né? Então, como é que a gente consegue identificar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Olha, é interessantíssima essa pergunta, porque você lembrou muito bem da professora Isaura Silva. Quando eu fui aluna aqui, quando se falava de história do negro, se reportavam a Isaura, porque a Isaura é negra e tem a pele escura. Então, a Isaura era o estilo do que é ser negro. E o restante, ninguém se identificava como negro. E olha que interessante a construção da CEIRE e do NEAD. Porque junto com os NEABs, né, foi uma discussão que foi levada para Caxambu, em Minas Gerais, mas já em Brasília, de que a realidade brasileira, por exemplo, da Amazônia Oriental, de onde nós estamos, aqui nós temos índios pretos, né, índios pretos e pretos indígenas. É muito interessante isso, como é que a gente começa a se reconhecer na rua, aquele lá é preto, mas é indígena. Esse indígena é preto. Então, nós temos essa realidade e foi um pouco impactante para o restante do Brasil. Sim. Começar os NEABIs, que é Núcleo de Estudos Afro-Indígenas, porque só existiam os NEABs, né? Então, tinha que dar conta dessa realidade. E quando nós começamos a trazer um outro formato de negro para cá, ou uma outra perspectiva de indígena, aí a coisa muda. Veja que interessante isso, né? Então, andava-se na rua, não, aquele é negro. E não se tinha esse quantitativo que exigia para dizer que Imperatriz é uma cidade preta, né? Ficava uma camuflagem ali, né? E o interessante do José Jorge Carvalho, ele dizia assim, alguém vai no salão de beleza e descolore o cabelo e virou loiro. Então aqui era essa ideia, né? Eu não sou preto, eu não sou negro. E passou, né? Engraçado, mas foi assim. E agora, né, você vê as distintas cores de pele e os cabelos black e tal, como é que isso foi se construindo, né? Então eu digo assim, eu vivi para ver isso. Eu vivi para sentar no auditório e ver aqueles cabelos black power, dreadlock, aqui dentro da universidade. Aquilo, às vezes, eu fico sem palavras, às vezes, de ver aonde nós chegamos. Então, essa era a realidade de Imperatriz. E, de novo, pensando de como a gente podia se fortalecer com os indígenas. E aí vou dar um depoimento que eu acho que é importantíssimo para esse momento, né? Eu com um amigo Cricati. E aí ele disse assim para mim, Maristane, você não sabe o preconceito que a gente vive aqui na cidade. Quando a gente chega, né, as pessoas olhando para nós, desconfiadas, a gente entra numa loja, né, então vê os buchichos, tal. Ah, é?
Você está querendo falar de racismo para mim? Vamos sentar aqui numa mesa e contar as realidades. Vamos conversar sobre isso, né? Eu passo no shopping, então eu não tenho cara de rica. Eu não sou abordada para comprar nada, né? Enfim, e sou preta. Já começa daí, né? Então, e mulher. Então eu dizia assim, vamos conversar agora, para ver quem sofreu mais racismo. Então eu acho que a gente precisa se aproximar um pouco disso, né? Essa realidade dos indígenas presentes aqui e como nós estivemos presentes na formação, na construção afro-indígena, né? Por exemplo, a realidade cultural é afro-indígena. Você pega uma festa junina agora, que é o grande boom do momento, né? Aí lá a festa junina, ela não tem cor, não tem origem, não tem história, né? Mas e aí, aquela fogueira, né? Aquela fogueira que já não existe mais, mas as conversas são contadas em volta da fogueira, para a tradição oral, manutenção. Isso tem em África e tem na tradição G, na tradição Tupi, por exemplo, né? As danças. E o curioso é de como a gente, voltando àquela questão de como trabalhar com o que a gente tem. Mas o avanço dos estudos da história da África, então você pega, por exemplo, uma festa junina, o que é que tem de África ali, o que é que tem de indígena. Se as pessoas aparentemente não são negras, não são indígenas. Mas toda aquela performance, por exemplo, a roupa, o cangaço ali, é o reino do Daomé. É o reino do Daomé, são as Amazonas do Daomé, né? São as Aós, por exemplo, a fogueira, né? As cantorias que me lembram os griots. Então, aqui, aquela ideia de que se eu não sou preto, eu não sou indígena, não tem África. E aí a gente consegue ver em tudo, por exemplo, que é o que nós estudamos aqui no curso de História, né? E não só. Além da questão cosmológica que há na festa junina, né, que nos reporta a África, o reino do Daomé, por exemplo, o nosso catolicismo é um catolicismo preto. É cheio de amuletos, é cheio de rezas, é cheio de pedidos, né? Cantoria. Então, assim, as pessoas se dirigem à catedral aqui, não, eu sou puramente católico, né? E aí tá lá numa festa do Divino Espírito Santo, tá lá batendo na madeira, tá beijando o santo, enfim, tá indo numa procissão. Então, é um outro exemplo. As casas espíritas aqui pipocam, aqui pipoca casa espírita e o povo com a garrafinha de água benta, né? Os altares recheados de santos e dar conta de quem são esses santos, santos pretos da Etiópia, né? Então, aonde é que está tudo isso? Eu vejo em tudo, né? Eu vejo o comércio aqui, eu vejo o comércio de tabuleiro, né? Se encontra um vendedor de quebra-queixo, que é mesmo que eu estou lendo lá a literatura do século XVI, por exemplo, não tem e a panelada? Sim. A panelada, quando se... Não, a panelada não tem cor, né? Não, a panelada é preta, porque o boi vem da África. Já começa daí. Aqui é os chamados pastos bons, né? Então a panelada é preta, é de África. E comer os intestinos do boi tem tudo a ver com uma questão religiosa de África, né? Não, e outra coisa, a fala, né? A fala de Imperatriz. Então e essa foi uma pérola que eu descobri recentemente, né? Diz assim, meu cangote, né? É umbundo, cangote é umbundo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Esses falares de Imperatriz, tudo, bantu. E quando a gente vai no enterro, que bate o chinelo quando chega em casa para não trazer terra do cemitério. Não, olha, eu poderia aqui... Eu vi isso lá e vi aqui, incrível. Não é? Eu vi lá as pessoas bater. Eu falei, onde minha mãe aprendeu? Eu estava lá em São Tomé e Príncipe. Essa coisa que você volta do cemitério, bate porque não pode entrar com a terra, as pessoas até deixam o chinelo do lado de fora. Eu vi lá em São Tomé e Príncipe e eu vivi tendo isso, minha mãe fazendo isso dentro de casa. Sim, e acender as velas, quer dizer, desse catolicismo, que é um catolicismo romano, não. Peraí, acender vela com um plano ancestral,
Que isso, gente? Plano é esse? Que plano é esse? Tá aberto. Pois é, então, todo o nosso modo de nos organizarmos socialmente, ele é afro-indígena. E tudo isso que eu estou falando, por exemplo, o abano, né, essa cultura material do sertão, ela é toda de matriz indígena e que se encontra em África também o fogareiro, o fogão a lenha, né, tá tudo ligado ali, o giral, né, a vassoura de piaçaba, tá tudo ligado no contexto afro-indígena. E os casamentos, né, que é uma vasta documentação dando conta dos casamentos interétnicos, né, pretos com indígenas. Há uma documentação no arquivo público fantástica, que dá conta do que o Erasmo de Bel ontem cantou, lá do Parnaíba, há toda uma descendência indígena que se casa com africanos. E nós somos tudo isso. Então, reivindicar uma identidade afro-indígena é isso. Eu olho na rua e vejo, lá vai um indígena e é preto. Ou lá vem um indígena, né, e é preto. Então, é muito... tá na cara, né? Agora, para assumir essa identidade, né, é um processo de trabalho. É um processo que eu acho interessante do que você está falando, né? Quando a gente tem a linguagem da dignidade, né, de todos, a gente olha as pessoas dessa forma. Então, você vai olhar na rua, se é preto e é indígena, essa indígena e é preta, a gente vai fazendo isso porque essa é a nossa forma de ver, a forma como os valores civilizatórios afro-indígenas nos civilizaram, né? Civilizaram o Brasil, tiraram do Brasil a herança da violência, porque hoje, cada vez que eu penso no papel essencial da população indígena, da população negra, eu vejo que o que deixa de legado é nos fazer dignos, nos fazer civilizados. E nos civilizando, a gente consegue também ter a sensibilidade de ver os conhecimentos todos que estão. Olha, Giné, isso é tão importante que você falou, e ontem eu queria dizer isso, e vou aproveitar o momento aqui, porque a nossa luta, a luta do negro, aqui do movimento negro, do associativismo, sempre foi por cidadania. Então, nós saímos de uma realidade, né, de conflito no campo, de mortes, de execuções nos anos 80 e chegar nesse contexto, quer dizer, toda a nossa mobilização é para a qualidade de vida. A qualidade de vida que nós usufruímos hoje, Imperatriz, é fruto da luta negro-indígena. Então, como não reconhecer a importância? Por exemplo, o Sindicato dos Arrumadores, que eu tenho um apreço muito grande. Lá nos anos 70, 80, eles foram responsáveis não só de edificar a sede do INSS, mas além de edificar, eles trouxeram uma política pública para uma saúde pública para os trabalhadores. Isso é muito importante a gente falar. Havia um associativismo negro aqui em Imperatriz, que dialogava com o restante do Brasil. Então, iam para Brasília negociar políticas públicas aqui. Olha outro dado interessante da nossa pesquisa. Eles aqui no centro, eles funcionavam como uma espécie de guarda negra. Todos os conflitos que haviam no centro chamavam o sindicato para dissipar os conflitos. Olha a importância desses homens aqui. Quando eu vejo um estivador, eu tenho que me curvar. Foi feita uma escola dentro do sindicato, alfabetizou 90% deles. E era uma professora preta, a Simplícia Silva. E o Severino, que é o fundador do sindicato, ele fundou simplesmente um time de futebol. Ele é o cavalo de aço. Então, aí eu perguntei, por que ele é cavalo de aço? Porque ele era muito forte e determinado. Quer dizer, a nossa identidade, cavalo de aço, é preta. Tá vendo? Não, e o uniforme do time de futebol, que é aquelas riscas, é um padrão cosmológico africano. Aí eu falei assim, e o próprio cavalo em si já representa um totemismo ali, né? O cavalo em si. Aí eu falei assim, oh meu Deus, o sagrado. Não é?
É o cavalo, quem carrega o sagrado. E vem toda aquela cultura abaixo do Sahel ali, Sim. né? Que, dos africanos que vêm agora. Eu falei, olha, tem hora que eu me sento e fico rindo assim. Meu Deus, meu Deus. Quanta história, gente. Olha, tá Pois vendo? é, pois é. Esse mapa vai ficar maravilhoso. Ele vai ficar maravilhoso. Tudo isso tem que estar no mapa. Ele vai ficar maravilhoso. E as embarcações que são indígenas, né? As Sim. embarcações indígenas e africanas. Então, ali é um exemplo, né, dessa lida no rio. Enfim, pessoal, se eu fosse contar a história aqui... eu vou ficar aqui o dia inteiro, muita coisa e uma delícia. É. Tá ouvindo o dia inteiro. Aí, assim, a gente escuta e é um encantamento e também é triste pelo desconhecimento nosso, da nossa própria história. Né? Então, assim, nossos meninos e meninas, dentro das escolas formais, né, a gente percebe que não tem esse trato, não tem esse trabalho como deveria acontecer. Aí eu pergunto para vocês, quais assim, os maiores desafios que a gente enfrenta, né, para a concretização mesmo, de verdade, dessa educação democrática, no mais amplo sentido do que a democracia, dessa educação antirracista e principalmente dessa educação humanizada dentro das nossas escolas e principalmente dentro da educação pública. Eu acho que tem um ponto de partida que a gente não pode esquecer, que o sistema educacional brasileiro, assim como o sistema jurídico, o sistema político, ele não foi desenvolvido para superar a desigualdade, ele foi construído para manter privilégio. A nossa educação não era uma educação construída nos moldes da democracia, foi uma educação construída nos moldes do colonialismo de um lado e do escravismo de outro. Então, quando você começa com essa base, você quer manter para os seus a educação como também expressão de poder. Quando a gente fala dessa matriz da educação, a gente vai de novo voltar para os movimentos sociais como aqueles que questionaram esse ponto de partida. Sempre foram os movimentos sociais que disseram que todas as pessoas têm direito à educação e que a educação é um direito humano. A única forma da gente... Por que a gente sofre tanto, né? Dentro da universidade, por exemplo, gente, você estava falando, eu estava lembrando que foi somente em 2001, na Conferência de Durban, que o Brasil assumiu-se racista. O Brasil assume o racismo em 2001, num fórum internacional. Isso diz muito do que é esse país, e a gente sabe que a educação brasileira, ela contribuiu na manutenção das desigualdades, propagando o mito da democracia racial. Quando a gente fala em educação antirracista hoje, a gente tem que pensar numa educação antirracista, a gente contrapõe ela à educação atual, que é racista. Então existe um trabalho de desconstrução, de desnaturalização a ser feito paralelamente às construções. A gente não vai poder esperar desconstruir esse racismo para construir o antirracismo. O antirracismo está sendo construído desde a época também que foi construído. A educação racista. É isso. Então eu acho que quando a gente pensa em resistência no campo da educação, basta que a gente preste atenção no que ela acabou de dizer. Existe uma história acontecendo paralelamente a essa história do mito da democracia racial. E essa história da resistência e da resistência educacional, eu acho que é uma história ainda a ser contada. As professoras, os professores, essa professora que estava lá no sindicato, sabe? Essas pessoas que trabalharam com o olho no coletivo, essas pessoas que constroem a narrativa dessa educação antirracista e essas pessoas que constroem, através do movimento negro e indígena, esse fio condutor de uma ideia de nação e de democracia. Não tem como a gente pensar de outra forma. Eu acho muito difícil
hoje, e cada vez eu acho que mais difícil fica, continuar insistindo que não é função da escola lutar contra o racismo. A escola ela tem que usar todas as suas ferramentas e reconhecer-se no campo de luta e de resistência. Se ela conseguir fazer isso, eu acho que ela cumpre o seu papel. Olha, eu pensando aqui na nossa realidade de Imperatriz, há duas coisas que denotam essas desigualdades sociais, a questão racial, a questão do latifúndio, e são mudanças estruturais. A primeira é uma proposta que nós temos agora, que queremos somar com a CEI, é a monumentalização dos espaços públicos com nomes de pretos e indígenas. Por exemplo, a Simplícia Silva não está em lugar nenhum. Nós temos ruas com nome de latifundiário, de matadores de índio de preto, né? O próprio Simplício Silva não aparece em lugar nenhum. Esses pretos não aparecem, né? Que são importantíssimos. E outra coisa, os clubes de reggae, como são marginalizados, as festas de preto da periferia, para a gente trazer para esses espaços, né? Então, uma primeira ação, nós estamos com um projeto aí de monumentalização dos espaços públicos. Por exemplo, na Beira Rio tem um busto de um marechal. Eu falei assim, meu Deus, em frente ao Rio Tocantins, por que não é um indígena que está ali? Ou um preto, uma história de preto ali naquele monumento, trocar, tirar. Quando veio a história do George Floyd, nós estávamos discutindo isso aqui no projeto de extensão. Agora eu convido a CEI, porque nós temos que fazer um ato e tirar aquele busto de lá. Já, convite a CEI. Pois é, e depois disso, uma coisa que eu até comentei com o pessoal da instituição que está apoiando a ação educativa, sim, né? O Instituto Unibanco, eu disse assim, olha que coisa curiosa, onde é que está essas desigualdades, a presença colonial, a presença da grilagem e Imperatriz? Nas calçadas. Esses desníveis de calçada é uma apropriação indevida do espaço público, do que é constituído como terra para todos. No dia que começar a mudar essas calçadas, né, padronizá-las de certa forma, a gente acaba tirando esse ranço da cidade que matava, né, pequeno proprietário de terra que matava preto, que matava indígena, né? Então são ações concretas que a gente pode pensar e propor, né, para que a gente possa adquirir essa cidadania. Esse é o nosso papel, como você disse muito bem. Os movimentos sociais, eles são diretamente responsáveis pela qualidade de vida. A gente vem pensando isso há muito tempo. Então, essas ações, por exemplo, os moradores onde tem riachos e córregos, são interessantíssimos em revitalizar. O que o poder público faz para isso? Nada, né? Não faz nada. E são espaços de vivência que tem história, que tem sítios, que tem enterramentos de indígenas nesses lagos e rios que são sagrados, né? Então tem tanta coisa para a gente fazer, e nós temos tanta vontade de fazer, né? E aí nós precisamos começar com alguma coisa. Essa da patrimonialização de espaços pretos e indígenas, né? Pensando nos topônimos, né? Eu acho que é uma proposta muito interessante, porque o aluno na sala de aula ele vai começar a saber quem é aquele nome que ele está pronunciando. Porque o que nós temos para a sala de aula? Nós temos um livro que não atende. Vamos inserir o conteúdo lá dentro, vamos formar os professores, vamos tratar desses topônimos aqui, vamos valorizar os etnônimos. Bacuri, Mucuíba, Sumaúma, Ribeirãozinho, né? Vamos trazer, porque o nome Bacuri é tão estigmatizado, um nome que nos remonta ao Cerrado, e querem trocar por outros nomes que não dizem nada da história afro-indígena. São coisas muito concretas, o nome dos espaços por praças, enfim, eu acho que é uma ação muito importante para a CEI, né, que os alunos vão abraçar, porque jovem tem muita energia, ele quer fazer. Isso é verdade. Olha como as coisas, elas têm esse movimento. A Maristane sempre fala assim, ó,
ações do bem, pessoas do bem, aquelas energias, elas se encontram e se fortalecem. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho com a ONG Ação Educativa, da construção, e hoje já é concreto isso, nós já temos o mapa de fato, né, da presença negra e indígena. E a Maristane, ela vem com toda essa contextualização e fala dessa relação do patrimônio, de conhecer, da gente fazer essa luta. Gente, uma coisa está complementando, né? Então, como é que a gente vai fazendo, mesmo distante, por isso que inicialmente nós falamos, só é o olhar de quem está olhando de fora para dentro e de quem está olhando de dentro para fora também. Então, assim, nós ficaríamos aqui, gente, para sempre, que é uma delícia estar aprendendo muito e fazendo essa troca com vocês duas, mas a gente já vai finalizando e eu gostaria que vocês agora só fizessem as considerações finais e, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Ai, gente, olha, enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? Não tem como falar de educação sem falar de terra, né? Uhum. Tem que se falar de terra o tempo inteiro, porque quando eu penso no que eu aprendi sobre me tornar humana, todas as situações da vida tem a ver com a forma como eu lido com o contexto em que eu vivo, que eu estou localizada, o meu território, o meu chão, sabe? Lá em São Mateus, lá em São Paulo, na periferia, né? É aquele chão que me traz as informações mais importantes para qualquer lugar que eu vá. As pessoas, os grandes patrimônios. Você estava falando e eu fiquei pensando aqui que dentro desse trabalho que a gente fez, eu adoraria que os estudantes indicassem quem são os patrimônios do seu território. Uhum. Eles construírem. Se eles inundarem os governos de imagens dos seus patrimônios criados por eles, eu acho que é um grande contributo para que descubram para que serve o território, né? Então, cada vez mais eu queria agradecer a esse território que me acolhe tão bem todas as vezes que eu venho aqui. E eu sempre penso que quando eu chego num lugar, eu não estou sendo recebida só pelas pessoas, né? As histórias. E junto com as histórias vêm os encantados todos, né? E eu levo isso muito a sério. Então eu queria agradecer aos mais velhos, aos mais velhos, que me trouxeram para cá. Obrigada. Eu que agradeço, porque nesse momento ver você aqui, a Herol, né? E vou contar uma história verdadeira, né? Vou contar uma história verdadeira. Porque a gente sair, Edneia, de uma cidade que dizia, você é da cidade que mata padre? E estar aqui com você, da Ação Educativa, uma militante do movimento negro, né? Do meu lado, com toda essa energia, falando de SEI, falando de Herol. Veja onde nós chegamos. Veja onde nós chegamos. Cidade de matadores, da pistolagem. Tinha até uma piadinha do Chico Anísio, que ele fez lá no Chico Anísio, dizia assim, olha, você quer contratar alguém para matar? Liga no 721, que era o nosso prefixo de telefone, e se caísse em qualquer casa, era uma casa de matador. E agora, não, liga para a casa da Herol, que é aquela professora que trabalha com educação antirracista, que fez uma parceria com a Ação Educativa, que fez um mapa da presença negra e indígena, que sempre combateu esses extermínios que haviam aqui. Matava-se mulher de qualquer jeito. O homem achava que era sua posse. Aqui tinha feminicídios. Eu presenciei essas coisas. Estar aqui com você agora, né, nos emocionando, trocando todas essas ancestralidades e assim, tem um reggae para terminar. Tem um reggae que diz assim, é o hino do reggae no Maranhão. Aí para completar é o hino do reggae, diz assim, o refrão é assim, olha, do Aidjamé, né? Ele diz assim, nós somos guerreiros, é uma pergunta, nós somos guerreiros? Nós somos guerreiros. Nós somos guerreiros.
Olha, nós somos guerreiros. Sim. Esse é o hino do reggae no Maranhão. É o hino do Maranhão, devia ser. Esse é o do Maranhão. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, foi maravilhoso. Super maravilhoso. Sim, Obrigada. esse nosso encontro. Obrigada. Obrigada. Ai, ai.